Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e estamos aqui para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos trabalhar propriedades de potência de mesma base, ok? Vimos na aula passada algumas propriedades gerais e nessa aula nós vamos trabalhar algumas propriedades específicas, ok? Vamos lá, está pronto, preparado? Vamos ver qual propriedade vamos trabalhar hoje? Olha lá, explorar o conceito de propriedades de potência. Temos várias propriedades, né? Vamos trabalhar a potência, a multiplicação da potência de mesma base, ok? Você sabe o que são propriedades? Sabe, né? Já estamos trabalhando isso. Como elas podem ajudar a resolver questões que envolvem potenciação? As propriedades, elas vêm nos auxiliar, elas vêm ajudar na resolução de um exercício. Tem lá potências, elas vêm agilizar o nosso cálculo. Inclusive, nos poupam de fazer alguns. É sim, aí está a vantagem delas. Então, pegue a propriedade com carinho, decora ela com carinho, aprende a aplicar, porque vai ser muito bom para você, viu? Propriedades matemáticas são regras então, ok? Regras que auxiliam na resolução de exercícios, deixando mais ágeis. O que é ágeis? Rapidão, galera. Deixa rapidão a resolução. Vamos lá ver como? As propriedades, elas são regras. Então, elas têm que valer para várias situações. Então, elas são genéricas. O que significa genérico, professora? Elas valem para todo o conjunto numérico que estão descritas. Então, nós utilizamos letras, ok? Letra para generalizar a situação, indicando que vale para todo aquele conjunto numérico. Então, olha lá, nós vamos usar as letras A e B, pertencente, olha a simbologia, ao conjunto dos números reais. Ou seja, A e B pode ser qualquer número real, ok? Não nulos. Então, opa, eu já sei que não pode ser o zero. Então, não é qualquer um, é qualquer um menos o zero, ok? E também vamos utilizar o M e o N, que pertencem aos naturais. Opa, M e N são naturais. Então, são números da contagem, ok? 0, 1, 2, 3. Então, já restringiu bastante. A e B real, M e N, então, números da contagem, números naturais, beleza? Lembrando que, quem são os naturais, né? Os números da contagem, aqueles que nós temos o contato por primeiro quando nascemos, os primeiros que nós temos contato. Por quê? Porque utiliza contar. Eu tenho 2 bonecas, eu tenho 3 carrinhos e por aí vai, ok? E os reais são todos os números que nós conhecemos, ok? Pode ser qualquer um. Vamos lá ver como é que fica, então? A primeira propriedade. Então, vamos partir de um exemplo numérico até chegarmos na propriedade que é genérica. Observe a multiplicação com potências de mesma base. 7 elevado ao quadrado vezes 7 ao cubo. Então, como é que fica isso? Vamos resolver cada um sem usar a propriedade. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. 2 vezes, certo? 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. 3 vezes, está aqui, ó. Então, finalizando, eu vou multiplicar o 7 por ele mesmo 5 vezes. Então, eu poderia escrever como 7 elevado à quinta potência. Reparem que eu não quero resolver, eu só quero trabalhar a escrita dessa potência. Então, ó, 7 elevado à quinta potência. Então, 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo dá 7 elevado a 5, por quê? O 5, ele veio de somar o 2 e o 3, ó. Então, se eu tenho uma multiplicação onde a base é a mesma, olhem, o 2 e o 3 foi somado. E eu já tenho a simbologia em apenas uma potência, em vez de 2, ó. Aqui tem uma conta indicada, você tem que fazer aquela conta. Mas se você aplicar a propriedade, você não precisa fazer a conta. Você responde na forma de uma potência sem fazer conta. Olha que legal, gente. Então, como que a gente pode escrever? Como esse fato sempre ocorre quando temos uma multiplicação de potência onde a base é a mesma, sempre vai ocorrer, permite escrever, então, essa propriedade na forma genérica, ó. A é um número
real, lembram? Real não nulo, qualquer número. Eu tenho um a elevado a n e depois eu tenho a multiplicação de outro a elevado a m. Como que eu posso fazer? Se eu aplicar a propriedade, eu consigo escrever em apenas uma potência, ó. Eu somo a elevado a n mais m. Fica tranquilo, né? Você resume em apenas uma potência. Vamos ver o exercício aqui, então, como é que funciona? Escreva em uma única potência. Não é para resolver, é só para você escrever na forma de uma única potência. Eu vou dar um tempinho para você fazer e a gente já volta. Conseguiu aplicar a propriedade? A partir do momento que a gente bate o olho, a gente vai ter que analisar se a base é a mesma. Porque se a base dessas potências for a mesma, opa, eu posso aplicar a propriedade. Professor, e se não for? Ai, gente, se não for, eu tenho uma má notícia. Significa que eu não posso usar a propriedade e significa que eu vou ter que resolver cada coisa individualmente. Aí não tem jeito, a gente não consegue poupar conta e nem ir mais rápido, tá bom? A gente só consegue usar elas se a base for a mesma. Então vamos lá ver como é que ficou? Ó, letra A, 0,6 elevado à quarta potência vezes o 0,6 elevado à sétima potência. Opa, a base é a mesma. A base é o número decimal 0,6. Então o que eu posso fazer? Repetir essa base. E o que eu faço com os expoentes? Você soma, ó, 4 mais 7, então vai ficar 0,6 elevado à 11ª potência, ou elevado a 11, ok? Nós não vamos resolver, porque 0,6 elevado a 11, aqui ó, falta dedo. Você tem que multiplicar ele 11 vezes. Faltou um aqui no final ainda. É muita conta, então não é o objetivo aqui, ok?
E mesmo se fosse, uma conta dessa você iria fazer na calculadora, tá bom? Não faz sentido ficar fazendo na mão, porque é uma conta grande mesmo, uma conta chatinha de fazer. Mas o objetivo é deixar em uma única potência. Ok, deixamos. E a letra B? A letra B eu tenho 1/2, 1/2, 1/2. Opa, eu tenho a mesma base. Ótimo, então. Então, o que você faz? Você dá uma olhada na operação que tem. Tem multiplicação. Então, o que você faz? Repete a base, que é meio, 1/2, e soma os expoentinhos. 5 mais 9, 14. Tá certo, 14? Temos que tomar cuidado. Quando eu não tenho um expoente escrito visivelmente, eu tenho um escondido ali, gente. Um é o Gasparzinho da situação aqui, ó. Tenho um. Então, eu tenho que somar ele. Se eu não somar ele, fica errado, tá bom? Então, não pode esquecer desse detalhe. Todo número tem expoente. Quando não aparece escrito, é porque é o número 1. Não há necessidade da gente ficar escrevendo o número 1. Mas ele tá lá, numa hora dessa tem que somar. Então, agora eu vou dar um tempo para você registrar isso aqui e não esquecer desse abençoado, desse expoente 1. A gente já volta. Registrou bonitinho? Então, grava aí a história do expoente 1. É uma coisa bem simples, parece ser bem bobinha, né? Mas no caso de um exercício desse, se você não lembrasse, vamos supor que fosse marque X, você já ia marcar X na resposta errada, no expoente 14, em vez do expoente 15. Então, é bem sério, tá bom? Não pode esquecer. Assim como todo número é uma fração, você pode colocar o 1, tirando os irracionais, né, gente? Todos os racionais você consegue escrever como uma fração, colocando o denominador 1, o expoente também. Você pode colocar o expoente 1 em qualquer número real, ok? Registrou? Então vamos lá para o próximo? As propriedades das potências. Respira aí. As propriedades, as regrinhas, certo? Podem ser aplicadas às potências de expoentes negativos? Então pensa lá, eu tenho a base, o expoente é o pequenininho que está lá, o expoente negativo e até mesmo de expoente zero. Será que vale isso ou não vale? Eu vou dar um tempo e já volto.
E daí? A resposta é fácil, sim ou não? Mas tem que pensar antes de dar a resposta sim ou não. Será que vale? Ele está falando sobre as propriedades de potência, ok? Está falando sobre a questão do expoente negativo e inclusive expoente zero. Aí ele está associando, ele está perguntando, essas propriedades, elas valem quando o expoente é negativo ou zero? Vamos pensar, expoente é o carinha que está lá em cima, ok? Será que vale ou será que não vale? O que você me diz? Porque o zero é um número delicado, né? Tem muitas regras que não valem para ele. Por exemplo, na divisão, eu não posso dividir por zero, certo? É uma indeterminação, não existe. E daí? O que você respondeu? Sim ou não? Sim, ela vale sim. Ó. A regra é ter bases iguais. Então, eu não posso focar no expoente, eu tenho que focar na base. Se a base for igual, beleza, aplica a propriedade. Base é diferente, opa, não deu desta vez. Vai ter que resolver cada um individualmente se aparecer dentro de algum exercício, tá bom? Então, assim, tem que ficar focado. Bases iguais, opa, vai lá no seu cérebro, puxa a propriedade e usa. Ela vai facilitar a tua vida, independente se o expoente for negativo ou até zero, tá bom? Beleza? Gravou? Vamos para o exercício 2. Sabendo que o valor de 5 elevado a 7 é... Gente, olha como é alto. Quando você trabalha com potenciação, o valor cresce muito rápido. Ó. 5 elevado a 7ª potência, 78.125. Tá bom para você? 78.005. O 5 sendo multiplicado 7 vezes. Parar num número desse? Pois é um crescimento bem rápido. Aí ele está perguntando, agora ele quer saber o resultado. Qual é o resultado de 5 elevado a 8, ou seja, 5 elevado a 8ª potência? Qual será? Eu vou dar um tempo para você e já volto.
Conseguiu resolver esse exercício? Porque ele não é difícil, mas se você aplicar a propriedade, se você tiver um entendimento do conceito de potência, fica muito fácil, gente. Porque se você tiver que calcular na mão, é muito trabalhoso, é muito difícil e muito fácil de errar, né? Porque é uma conta usando o resultado da anterior. Você errou um detalhe, você carrega o erro até o final. E daí? Como que resolve esse negócio? Vamos lá então para o exercício. Ele deu o valor de 5 elevado à sétima potência e está pedindo o valor de 5 elevado à oitava potência, ok? Então, olha ali, todos os valores que eu tenho como opção são maiores que 78. Logicamente, 7 elevado à oitava potência tem que ser maior do que 7 elevado a 5 elevado à sétima potência. Então, o valor de 5 elevado à oitava tem que ser maior. Então, se tivesse algum valor aqui como opção menor que os 78.000, você já poderia descartar. Só que não tem, né? Todos os valores são maiores. E agora? Qual será? Não dá para chutar, gente. Vamos fazer a conta, então? Então, ó, sabendo que o valor de 5 elevado à sétima potência é 78.125, qual o resultado de 5 elevado à oitava? Então, nós sabemos que o valor de 5 elevado à sétima nós temos. Então, nós vamos transformar o que ele está pedindo utilizando o dado que ele deu. Então, ó, 5 elevado à oitava. Como que eu escrevo ele utilizando o dado que me foi dado? Essa é uma estratégia que você pode usar em vários exercícios, ok? Escrever o que ele está pedindo utilizando os dados que ele te deu. Você escreve de forma diferente, mas é a mesma coisa. Então, ó, 5 elevado à oitava é a mesma coisa que 5 elevado à sétima vezes 5. Por que que vale isso? Ó, 7 mais 1, lembra do 1 que eu falei? Mais 1 como expoente, dá 8, ó. Então, eu preciso pegar o valor do 5 elevado à sétima e multiplicar por 5. Então, veja como ficou tranquilo, usando os dados que ele me deu. Eu vou pegar os 78.125 e vou multiplicar por 5. E se ele pedisse, professora, 5 elevado à nona potência? Então, eu teria que escrever 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 2. Então, eu teria que multiplicar por 5 ao quadrado nessa situação. Mas aqui ficou fácil, é só multiplicar por 5. Então, 78.125 vezes 5, 390.625. Olha como pulou, aumentou absurdamente de 78.000 para 380. Bastante, né? Então, resposta certa, letra B, ok? O que trabalhamos hoje? Multiplicação de potência, onde a base é a mesma. Basta somar, ok? Espero que vocês tenham entendido e nos vemos na próxima aula.